Muito boa noite, meus amigos da TV Cultura. Estamos chegando para mais um programa em pauta, o nosso encontro semanal das sextas-feiras. O nosso convidado de hoje, ele é pároco da paróquia Santo Antônio, aqui do Jardim São Francisco, e também é coordenador episcopal da diocese aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Estou falando do padre Cláudio César de Carvalho. É um prazer tê-lo em nosso programa, padre Cláudio. Boa noite. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo. É uma alegria, né, receber esse convite e conversar um pouquinho aqui, né, falar um pouquinho da minha vida, falar um pouquinho também da caminhada religiosa, né, e das experiências que são inúmeras na nossa vida no caminhar do dia a dia, né. O padre é natural de qual cidade? Eu sou natural de uma cidade no oeste do Paraná, chamada Formosa do Oeste. Ela pertence à região oeste do Paraná. 90 quilômetros da cidade que é maior da região é a cidade de Cascavel, né? Diocese de Toledo, uma diocese muito fecunda, né? Já deu muitos padres para a igreja, bispos, temos até cardeal, né? Cardeal Odilo Scherer, de São Paulo, é filho dessa querida diocese, né? Desse, como diz o ditado popular, desse fundão do Brasil, no Paraná, né? Que o pessoal brinca. E a infância toda do senhor foi lá no Paraná? Foi no Paraná, nasci lá, né? Cresci até os 14 anos, morei lá. Depois minha família acabou mudando para o interior de São Paulo. Viemos morar na região de Adamantina, Presidente Prudente, né? Que é 60 quilômetros, cidadezinha de Flora Rica, né? Da Alta Paulista. E ali passei minha adolescência, estudei, né, no Colégio Estadual Guilherme Buzinaro, uma escola muito bonita do estado, que eu falo com orgulho, uma escola bem organizada, os professores de um carinho, de uma total atenção, o ensino bem assim, com prioridade. O governo municipal lá trabalha muito a prioridade da escola, né? E lá eu estudei o ginásio, né, vindo do Paraná, estudei o ginásio, estudei o colegial, e aí depois de uma certa reflexão, eu quis seguir a caminhada religiosa, né? Fiz um acompanhamento vocacional na diocese de Marília, vim estudar em Marília, né? Houve alguma influência familiar nessa decisão de se tornar padre? Não muito, mas assim, a minha família é uma família muito religiosa, né? Meu avô, meus pais, sempre nos educaram na fé católica, né? Sempre priorizou a participação nossa na igreja, na comunidade, né? Buscar ser assim, uma pessoa de Deus e transmitir Deus na vida, né, das pessoas, porque meu pai e minha mãe, eles são pessoas assim simples, mas assim de uma sabedoria espetacular. Às vezes eu fico pensando comigo, às vezes admiro, né, de ver a experiência deles de luta. São lavradores, né, sempre trabalharam na lavoura, depois que, né, tomaram a decisão de vir morar na cidade. Mas assim, traz as raízes uma religiosidade muito forte, né? Sempre de rezar conosco, os 4 irmãos, que somos em 4 irmãos. Sou o segundo, tenho um irmão mais velho do que eu, 1 ano e 2 meses, nossa diferença. E depois 2 irmãs. Então nos educou na fé cristã, na religião, né? Na religiosidade. É assim, o meu pai sempre rezava conosco, né? Desde pequenininho nos ensinou a rezar e nos motivou, mostrando assim que Deus é em primeiro lugar na vida nossa, né? O ser humano, eu acho que se ele faltar Deus, dizia meu pai, se ele faltar Deus, ele torna perigo para a sociedade e para o mundo, né? Agora, padre, já que a gente está falando nisso, da fé das famílias, né, de se orar junto desde criança, né, isso já não existe, não é mais como antigamente, né? Por que mudou? Eu acredito assim que uma perda de valores, né? Nós estamos assim, a Igreja Católica hoje ela tem uma preocupação muito grande com a questão da perda de valores, né? Os valores estão ficando deixando para trás. Eu acho assim que os valores eles têm que ser passados à criança, de pequenininho. Então se a criança recebe esse valor, ela motiva, ela acredita, né? E ela mantém vivo esse valor porque ela tem como riqueza. Então eu diria para você assim, nessa pergunta que você me faz, por que essa perda de valor? Eu acho assim que também um pouco materialismo, né? Nós estamos vivendo um mundo muito egoísta, assim, muito materialista. Mas a culpa é dos pais. Eu penso que a culpa é um pouco dos pais, porque a raiz de tudo, né,
está nos pais. Eu acho que ninguém não dá aquilo que não tem, né? Eu acho assim que, exemplo, se eu ofereço alguma coisa boa, porque alguém me ensinou. Se eu aprendi alguma coisa boa, é porque alguém me passou. Então eu acho assim que o pai e a mãe, eles têm que ter a preocupação de dar o melhor assim para os filhos. O bem-estar, uma boa moradia, né? Saúde, educação. Mas a primeira base, né, são os valores familiares. Eu acho que está ficando para trás os valores familiares hoje. Então a criança hoje, ela cresce uma criança egoísta, né? Eu observo às vezes visitas de escola aqui nos nossos bairros, partilho muito com os professores, eu gosto muito de ajudar, orientar também na parte educativa, porque nós padres, nós também somos, né, educadores. Então, eu sempre converso com os professores, a grande lamentação dos professores é que, né, as crianças estão tornando crianças egoístas, né? Não é aquela criança que sabe partilhar, aquela criança que quer o bem-estar da outra. Ela cresce num mundo egoísta e individualista. Então aí fica difícil. Então eu acredito que a base é a família, o pai e a mãe. Ensinar a criança a partilhar, ensinar a criança a olhar o mundo, né? Não só no ter, né? Mas também ensinar a criança também a perder, né? Agora, eu sempre passo nessa tecla, torna-se até repetitiva às vezes, mas eu fui criado num tempo que, além das orações diárias, a educação com os pais, né? Aquele tradicional bença pai, bença mãe, os avós, né? De se comer juntos, né? De fazer as refeições juntos, né? Isso não existe mais, padre. Hoje você está falando uma verdade. Está ficando muito superficial, né? Antigamente a criança falava para o pai e para a mãe, bença pai, bença mãe. Eu sou desse tempo também. Antes de eu sair de casa, mesmo como padre, né, as pessoas às vezes dão risada comigo. Meus pais vêm à missa na paróquia Santo Antônio, são meus paroquianos, né? Ilustres, né, eu posso dizer. Então na porta eu faço a despedida do povo, então eu digo assim, Deus abençoe, né, cada fiel. Então quando chega no meu pai e na minha mãe, eu digo, né, Deus abençoe, mas também a sua bênção, né? Senhor meu pai, senhora minha mãe. Então eu digo assim, são valores. Então se não ensinar isso, a gente, né, vai esquecendo. E uma coisa assim que hoje tem perdido, o que você disse aí, é a questão de jantar, de almoçar junto na mesa, fazer as refeições na mesa, tomar simplesmente um cafezinho, tá junto. Aquela conversa aquela familiar, conversa familiar, aquela conversa, né, de casa, aquela alegria, aquele desejo de estar junto. E hoje a criança, ela cata o prato de comida, ela vai para frente da televisão. Ou vai para o computador. E não só a criança, mas também os adultos, né? Principalmente os adultos. Não pode perder um capítulo da novela e vai para frente da televisão. Eu priorizo muito, eu gosto muito de visitar as famílias, almoçar na mesa, rezar, abençoar o alimento na mesa e conversar, né, junto na mesa. Acho que a mesa é o lugar do encontro, o lugar da partilha, é o lugar da conversa, né? Padre, aí o senhor decidiu que seria padre? Sim. A partir dos 16 anos, né, comecei a amadurecer mais a ideia. Aquela fase que uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra, mas passou. Mas a minha participação na comunidade, né, na igreja de São José, lá... O senhor chegou a ser coroinha? Não cheguei. Porque eu morei no sítio, longe da igreja, então ficava um pouco mais difícil. Mas tenho uma paixão muito grande pelos coroinhas, né? Até então, a minha paróquia, nós estamos quase chegando aos 100 coroinhas. Temos 40 acólitos, né, meninos adolescentes, que ajuda o padre também com uma veste branca, que é para definir os coroinhas, e os coroinhas com roupa vermelha, né, a batininha vermelha e a cota branca por cima. Então eu digo assim, todos os valores, né, que foi passado. Aí tomei a decisão, né, com 17 anos para 18 anos, de ir para o seminário. E recebeu o total apoio da família? Recebi o apoio do pai e da mãe, né? Dos familiares, a oração, o incentivo. E meu pai dizia assim, se realmente não for isso que você realmente quer e que Deus quer para você, você sabe que não vai mudar, né? O amor nosso por você, o amor meu, da sua mãe por você, não vai alterar. A casa sua sempre será sua. Mas eu sou de uma certa convicção, sabe? Eu dizia assim que quando eu saísse de casa, eu não voltaria para trás, né? Então é uma decisão difícil hoje para o jovem, né? Eu lembro muito aquele evangelho de São Mateus que diz, né? Ao colocarmos a mão no arado,
não devemos, né, olhar para trás. Devemos olhar para frente. Olhar para frente e seguir, lembrar que temos muitos nos esperando. Então eu parto muito para essa reflexão. E aí tomei a decisão, fiz a experiência do seminário menor, 3 anos, né, na Diocese de Marília. Estudei com os irmãos canadense do Sagrado Coração de Jesus, tem uma escola lá, estudei também nessa escola, curso, aula de português, aula de redação, tudo aquilo que a Diocese oferecia. E aí depois meus familiares mudaram aqui para Santa Bárbara do Oeste, o que me trouxe ser padre diocesano aqui na Diocese. Vinha visitar os pais, aí o padre, na época aqui da paróquia Santo Antônio, que era o padre André Andrade Brandão, ele me fez o convite: você vai ser padre diocesano lá em Marília? Venha ser padre diocesano aqui na Diocese de Piracicaba. Ela precisa de padre, né? Ela precisa de pessoas também para ajudar na evangelização. Aí eu vim para a Diocese, fui fazer a filosofia, a faculdade de filosofia, 3 anos, na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, chamada PUC Campinas, né? Estudamos lá 3 anos de filosofia e também os 4 anos de teologia na PUC Campinas. E hoje estamos aqui na paróquia Santo Antônio. Vou fazer 8 anos de sacerdócio, me ordenei padre no dia 16 de julho de 2004, aqui em Santa Bárbara. Tive o privilégio de ter a autorização do bispo, o bispo atual, né, local na época, que era Dom Eduardo, que estava substituindo, ajudando na diocese, porque nosso bispo tinha sido transferido para Curitiba, levado a arcebispo. A diocese estava sem bispo. E ele, como emérito, né, foi o bispo ordenante. Então, tenho essa alegria. Fiz a ordenação na Imaculada Conceição, Cidade Nova, né? Então, a minha história está aqui também em Santa Bárbara. Ordenei diácono na Igreja da Imaculada e me ordenei sacerdote também lá. Então, uma história de amor muito grande com a paróquia da Imaculada Conceição. E com Santa Bárbara do Oeste também. E depois hoje vim para a paróquia Santo Antônio, onde reside a minha família. Já há 4 anos que estou ali, esse ano completo 8 anos de sacerdócio, dia 16 de julho, mas com muitas graças, com muita assim, motivação. Tem as dificuldades? Tem. Cotidiana, né? Porque, como diz o ditado, temos pessoas de fácil acesso para trabalhar, mas temos pessoas também difíceis. Mas o padre, eu digo para você que o padre é uma pessoa que tem que persistir nas pessoas difíceis. Tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio, ele tem que ajudar, né? É pai, é pastor, ele é amigo, é irmão, ele chora junto, ele sorri junto, ele canta junto e ele é sinal, né, no meio do povo. A gente vai para a primeira parada, a gente volta já. Não sai da frente do seu aparelho de televisão, não. A gente já está voltando em 1 minuto com um bate-papo com o padre Cláudio aqui no programa Em Pauta.